Aleluia, glorificado seja Deus. Amados, vamos continuar nossa meditação no livro de Salmos. Vamos meditar no Salmo de número 41. Gostaria de pedir a você que está ouvindo esse Salmo, que possa curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para fortalecer. Assim diz o Salmo de número 41. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus o ajudará quando estiver em necessidade, em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas guerras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito, para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo, e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeição comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, louvado seja agora e para sempre. Aleluia, glorificado seja Deus. Amados, mais um dos salmos de Davi, onde Davi abre o seu coração. Interessante que Davi, ele começa nos 3 primeiros versículos desse salmo. Davi, ele começa falando sobre a compaixão que nós devemos ter por aqueles que passam por necessidade, por aqueles que precisam de ajuda. A palavra do Senhor diz que de nada adianta alguém que está nu ou que está com fome chegar até nós pedindo alguma ajuda, pedindo um socorro, e a gente falar: vamos orar, vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, sem que a gente dê aquilo que aquela pessoa está necessitando naquele momento. De nada adianta palavras bonitas, palavras de encorajamento, se não houver uma ajuda diante daquela necessidade que aquela pessoa está passando. É necessário que seja feito algo de concreto. Tem momentos que palavras bonitas de encorajamento, tem momentos que não serve, que não adianta de nada se a gente não fizer aquilo que de fato é necessário ser feito. E aqui no início a gente vê que aquele que faz, aquele que dá, aquele que abençoa, aquele que ajuda, esse será abençoado. O próprio Deus, quando nós estivermos enfrentando alguma dificuldade, o próprio Deus, ele vem para nos abençoar, para nos proteger e guardar, nos dar a felicidade.
Mas depois a gente vê como se Davi fizesse uma mudança totalmente, uma mudança radical. Ele começa a falar, a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e ele demonstra que está passando por uma luta, por uma enfermidade. Ele demonstra que está enfermo, e aquelas pessoas que vêm visitar começam a falar mal dele, começam a acusar e começam a falar, perguntar até quando ele vai prevalecer, até quando ele vai viver, como se as pessoas estivessem desejando a morte dele, como se as pessoas quisessem que ele morresse. E ele faz perguntas, e até o próprio amigo, aquele que é próximo dele, que deveria estar ali para abençoar, para fortalecer, para encorajar, esse amigo que comia com ele, que estava presente, até ele se levanta contra Davi naquela situação. Mas Davi, ele clama a Deus, ele pede a Deus que Deus o ajude, para que essas pessoas não os vejam ele perecer, ele padecer, ele perder a batalha. Ele clama a Deus e ele louva ao Senhor. Ele glorifica a Deus. Mas quando a gente vai analisar isso, a gente sente que Davi, ele podia até estar passando por uma enfermidade física, mas na verdade, se era uma enfermidade física, se estava no corpo dele, de fato era uma enfermidade que vinha da alma dele. Porque muitas vezes, muitas enfermidades, elas são produzidas por problemas na alma, por traumas na alma. O que Davi estava passando era algo na alma, uma doença na alma. Davi estava abatido, estava sofrendo, inclusive por perseguições das pessoas. Quantas vezes nós também estamos nessa situação? Muitas vezes nós estamos abatidos. Muitas vezes o nosso físico está sofrendo por coisas que nós temos carregado na alma. Muitas vezes a gente não tem com quem se abrir, com quem compartilhar aquilo que a gente está vivendo, e aquilo acaba nos adoecendo. Muitas vezes nós nos isolamos e não abrimos o nosso coração, e a nossa alma está cheia de coisas. A nossa alma está ferida. Só que muitas vezes, como Davi está falando, olha, os inimigos vinham e acusavam ele disso daqui, diziam que ele estava errado, falavam que ele apontavam os defeitos de Davi, e às vezes até acusavam de coisas que ele não cometia, que não era verdade. Eles mentiam, eles faziam fofocas. Até o próprio amigo. Mas tem uma coisa, Davi se abria com Deus. Davi abriu o coração com Deus. Davi falava com Deus e ele sabia que Deus ia lhe ajudar. Quando estivermos passando por lutas, por muitas dificuldades, se não tem com quem se abrir, abra o coração para Deus. Fala com Deus, porque Ele é o nosso socorro em todos os momentos. Que Deus fale ao teu coração em Cristo Jesus.